Bom dia, bem-vindas. Então, hoje é dia 9 de agosto de 2023, dando continuidade ao livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Nós vamos iniciar o capítulo 8, a motivação de vida, a missão de vida. Mas antes de começar, eu escolhi um poema para o dia de hoje, para nós, que é um poema de Clarice Lispector, que fala o seguinte: a felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Clarice Lispector. Muito bom, então vamos começar. Página 181 da edição número... A minha edição é a número 7. A motivação de vida, a missão de vida. Todo ser humano está constantemente diante de questões em torno do sentido da vida e frequentemente pergunta a si mesmo: quais são as minhas motivações de vida? Quais são as minhas tarefas? Qual é a minha missão? Quais são os meus potenciais? Quais faculdades eu já desenvolvi? Contra quais dificuldades terei de lutar? Por que em minha vida certas situações se repetem? Qual é o meu fio vermelho e a tônica da minha vida? O ser humano não conseguirá responder a essas perguntas de uma maneira satisfatória se não se tornar consciente de que é cidadão de dois mundos, do mundo terreno material e do mundo celeste, cósmico, espiritual. Ele possui, de um lado, o seu corpo biológico de natureza terrena, preparado pelas forças da hereditariedade. Por outro lado, vive no indivíduo um eu superior de natureza espiritual. Do mesmo modo como as disposições herdadas foram cunhadas por muitos antepassados, observa-se que até hoje é importante para muitas pessoas fazer a árvore genealógica de sua família. Assim também, o eu tem uma longa história. Uma parte da história do eu transcorre aqui na Terra. É a expressão daquilo que chamamos de encarnação. E outra parte transcorre no cosmos, quando estamos desencarnados. Podemos comparar esse período no cosmos a uma semente que descansa na Terra durante o inverno, à espera da primavera para germinar e crescer. Uma outra comparação poderia ser feita com um rio ou uma fonte cuja água flui em parte baixo da terra, estando invisível aos nossos olhos, e em parte flui acima da terra. A ciência da reencarnação foi apresentada ao homem moderno atual por Rudolf Steiner, de uma forma nova, e pode ser estudada em muitas de suas obras. Vide bibliografia recomendada no final desse livro. A corrente terrena hereditária e a corrente das reencarnações de uma individualidade encontram-se no momento da concepção e do nascimento. No cosmos, durante longo tempo, a individualidade, sob forma de um germe espiritual, prepara-se para a existência terrena. A corrente hereditária traz em si disposições, e o germe espiritual procura a massa hereditária que lhe fornecerá o melhor instrumento físico para realizar as suas intenções aqui na Terra. Por exemplo, se existe a intenção de trazer música, ele deverá escolher um corpo que tenha ótimo ouvido, entre parênteses, e isso é algo que está profundamente relacionado com a hereditariedade. Se uma individualidade tem a missão de cura na Terra, deverá escolher uma família que lhe permitirá o estudo de medicina. O eu traz intenções pré-natais que deve realizar na Terra.
e para poder realizá-las, terá de trazer certas disposições do cosmo que, por sua vez, foram elaboradas entre a vida após a morte e um novo nascimento. Tudo bem até aqui? Seguimos. Algumas dessas disposições têm a sua origem na esfera do zodíaco. Entre os nascidos em Sagitário e Câncer, haverá uma diferença de atitude diante da vida. Para aprofundar, vide bibliografia recomendada no final desse livro. A doutora escreveu um livro que se chama As Forças Zodiacais. Então, ela explica em detalhes quais são essas forças que atuam na nossa alma e que a gente vem com essa predisposição para essa vida. Outras disposições vêm da esfera dos planetas. Por exemplo, uma disposição mais marciana permitirá que a pessoa seja bom empreendedor. Uma disposição mais saturnina permitirá que a pessoa vá fundo nas coisas, tenha qualidades para ser um pesquisador. Uma disposição mais mercurial lhe fornecerá aptidões comerciais ou de mediador. Isso para citar apenas alguns exemplos. Outras disposições se relacionam com os temperamentos. São basicamente 4 temperamentos, sempre relacionado aos 4 elementos da natureza. O colérico, influenciado pelo elemento fogo. O sanguíneo, pelo ar. O fleumático, pela água. O melancólico, pelo elemento terra. Para aprofundamento neste tema, também indico literatura. Cada individualidade traz, portanto, as qualidades zodiacal, planetária e de temperamento, assim como a hereditariedade da constituição, formando, por assim dizer, 4 cordas de um instrumento no qual ela pode tocar e deixar ressoar a sua música de vida. São qualidades inatas que permitem a essa individualidade realizar suas intenções de vida e sua missão aqui na Terra, as quais se expressam como sua motivação, o seu leitmotiv. Essas disposições são trazidas pelo ser humano para a Terra, porém, aqui são encontradas circunstâncias de vida que ele enfrenta ao nascer e durante todo o seu desenvolvimento. Mas quais são essas circunstâncias? Ao meio ambiente, aspectos geográficos da região natal, há diferença entre nascer em Minas Gerais, região montanhosa, e num lugar à beira-mar. A época histórica, uma pessoa que nasceu no começo do século viveu em dado momento e teve experiências diferentes de outra que nasceu na segunda metade do século. A língua, alemão, português, polonês e assim por diante. O lar, a família, os professores, a sociedade, a cultura. Há também o ambiente de trabalho, os chefes, os subalternos, os amigos, etc. Todos esses fatores contribuem para a formação do caráter. Assim, ao completar 21 anos, a pessoa está munida para a vida. Encontra os parceiros, a profissão, o local de trabalho. Encontra inúmeras pessoas que contribuirão para que ela tenha oportunidade de um desenvolvimento psíquico. Após os 30 anos, aos poucos, as intenções de vida começam a tornar-se cada vez mais visíveis e só daí em diante começam a ser realizadas. Até então, é importante investir para deixar desabrochar os potenciais. Naturalmente, isso depende da presença e da força interiores do ser humano, assim como também depende dos obstáculos, maiores ou menores, que ele tenha que enfrentar. Dependendo do quanto consiga vencer as resistências internas e externas, a personalidade vai sentir-se menos ou mais realizada. Aliás, isso vale também para as fases posteriores da vida. Aos poucos, as potencialidades vão se transformando em habilidades.
e quando essas estiverem consolidadas em faculdades. Algumas são fáceis, tiramos de letra, entre aspas, como se diz. São aquelas que o eu já traz consigo de outras encarnações e que, agora, já pode doar aos outros. Em outras, porém, é necessário trabalhar intensamente. Aos 28 anos, a genialidade trazida tem de ser conquistada a partir de dentro. Algumas potencialidades ficam para trás e algumas são transformadas para que outras pessoas possam usufruir delas. É como se o indivíduo cumprisse sua tarefa e transformasse os seus próprios dons. O ser humano está na grande fase de tornar-se homem ou tornar-se mulher. Tudo que chega de novo ao seu encontro tem de ser exercitado, aprendido, especialmente o lidar com dificuldades e obstáculos no trabalho e na relação humana. É provável que você tenha passado um dia pela experiência de ter tido muita dificuldade em algo, como, por exemplo, o aprendizado de um idioma, de uma música, de uma técnica específica, e tenha percebido que no dia seguinte isso já fluiu melhor, já se tornou uma habilidade, e com o treino se tornará uma faculdade. É importante saber que o esforço feito para exercitar algo não se perde. Ele é como que armazenado, e se não trouxer frutos numa fase posterior da vida, dará frutos na vida seguinte. Então se tornará uma faculdade inata. Se a pessoa conseguir realizar sua intenção, sua missão fluirá cada vez mais para a Terra nas fases dos 35 anos em diante, fazendo-a sentir-se realizada como ser humano e permitindo-lhe olhar com confiança para as fases posteriores da vida, quando já estiver na velhice. Assim como um dia se segue a outro e entre eles existe a noite, na qual, ao dormirmos, muita coisa acontece. Também existe a grande noite cósmica, entre uma encarnação e outra, quando tudo o que foi exercitado, realizado por atos do indivíduo, vai transformar-se em novas potencialidades e em novas intenções ou motivações de vida, em novas faculdades inatas. Podemos falar de uma biografia diurna, que é a parte da nossa biografia que acompanhamos com a nossa consciência e que elaboramos e conceituamos através desse livro. E de outra parte, que é a biografia noturna, que não podemos abarcar com a nossa consciência diurna. Somente após a morte é que visualizamos a vida diurna e a vida noturna como um todo, e vivenciamos a nossa biografia como uma totalidade. Pessoas que estão prestes a morrer por afogamento, atropelamento ou outro choque, muitas vezes têm a visão de sua vida em poucos segundos, parecendo-lhes um filme. Trata-se do panorama da vida, que normalmente só é visto logo Acho que a Adriana caiu. Eu não estou conseguindo depois. perceber nada. Parou aqui no penúltimo parágrafo. Pessoas que estão prestes a morrer. Acho que ela caiu. Acho que agora ela voltou, Adriana, mas lê de novo, porque travou. Sim. Ah, tá bom. Obrigada, Cecília, obrigada. Então, aqui, pessoas que estão prestes a morrer por afogamento, atropelamento ou outro choque, muitas vezes têm a visão de sua vida em poucos segundos, parecendo-lhes um filme. Trata-se do panorama da vida, que normalmente só é visto logo após a morte.
Depois de o indivíduo ter passado, após a morte, pelo panorama da vida, algo que dura mais ou menos 3 dias, ele passará pelo que Rudolf Steiner denomina de cama-loca, o equivalente a purgatório, e depois como um germe espiritual pelas diversas esferas planetárias. As diversas fases do pós-morte têm relação direta com certas fases da vida na encarnação seguinte. Os ritmos dos setênios são o resultado da passagem do germe espiritual pelas 7 esferas planetárias, sendo que cada esfera influencia as várias fases da vida. Quanto mais conscientemente o ser humano conhecer a sua biografia, isso não lhe servirá só para essa vida. Tanto mais conscientemente poderá olhar e transformar sua vida depois da morte e estruturar o seu futuro, pois o que conquistar em vida poderá ser transformado durante a fase pós-morte. Na época do cama-loca, nasce o impulso de corrigir o que foi feito de errado com relação ao próximo, surgindo a necessidade de encontrá-lo novamente. Se hoje a pessoa olhar para os seus relacionamentos no intuito de perceber o que cada ser significa para ela, terá mais clareza sobre tais relações e saberá lidar melhor com as mesmas. O passado e o futuro se dão sempre às mãos. Assim como o passado impregna o caminho de vida de um lado, o futuro impregna de outro. O momento presente é o resultado do passado e do futuro do que está por vir. Uma crise também pode ser vista por meio desse olhar. Ela pode vir do passado, mas pode vir também de uma insegurança com relação ao futuro. É como se o indivíduo pressentisse as mudanças que estão por vir, que precisam ocorrer, mas ainda estivesse amarrado ao passado, não conseguindo dar o passo adequado. Tanto o passado quanto o futuro devem ser levados do inconsciente para o consciente, na medida do possível. Assim, poderemos estruturar melhor esse futuro. A seguinte meditação de Rudolf Steiner nos proporciona um fecho de ouro para esse tema. Germinam os desejos da alma, crescem atos da vontade, maturam os frutos da vida. Eu sinto o meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Aí na página seguinte, tem um gráfico que é bastante interessante, para quem quiser reescrever, né, a sua história, né, que ela fala da fase dos desenvolvimentos, dessa grande fase do 0 aos 21, 21, 42, 42, 63, e o que cada fase traz como qualidade, né, aquilo que a gente precisa olhar. Então, assim, né, nessa primeira grande fase, do 0 aos 21, onde nós encontramos os nossos potenciais, que eventualmente podem estar adormecidos, mas que a gente tem que trabalhá-los, né? Transformando-se em as habilidades, né? E assim, você olha as colunas, ela vai dando, né, o que é arquetípico de cada setênio. Então, esse gráfico, ele é um gráfico bastante interessante para a gente ir lembrando de coisas que a gente tem que olhar quando está escrevendo a nossa biografia. Junto com o que é arquetípico, olhar para a nossa história individual. Tá bom? Eu vou parar aqui a ligação. Então, vamos dar sequência aqui à nossa leitura, capítulo 9, como trabalhar o presente, metas e objetivos para o futuro.
Quando o ser humano chega a determinada idade e quer analisar a qualidade da sua vida, para não se esquecer de nenhum item, pode fazer o seguinte levantamento: situação econômica, bens materiais, situação de trabalho, como as seguintes perguntas: está na profissão certa? Está dentro da profissão, trabalhando na área certa? Está convivendo com as pessoas certas? Seus relacionamentos no trabalho são bons? Está se desenvolvendo? Como anda a sua carreira? Situação familiar e relacionamentos familiares. Outros relacionamentos, amizades, etc. A condição de saúde. Como é que está minha alimentação? As situações que causam o estresse, cuidados especiais com a saúde, o equilíbrio entre o trabalho e lazer, a parte da religiosidade, né, ou a questão espiritual. Quais são os galhos secos que terão que ser cortados para que novos brotos possam desenvolver-se? O que será que eu preciso cuidar dentro da alma, né, do seu jardim interno, para obter maior harmonia? Por exemplo, sentimento de culpa, de raiva, de inveja, de desprezo, de arrogância, de impaciência. A título de exercício, para ter uma visão de futuro, faça você mesma a seguinte pergunta: como eu me vejo daqui a 7 ou 10 anos? A motivação de vida tem a ver com as metas. Quem não tem metas não tem vontade de viver. Se alguém está em depressão, se a vida lhe parece vazia e monótona, é possível ajudá-lo a buscar novas metas. Mesmo para uma pessoa com uma doença grave, encontrar uma nova meta para a vida pode ajudá-la a melhorar ou até a superar a doença. A partir desses exercícios, você pode, então, projetar os itens do presente para o futuro. Não precisa fazer detalhadamente o exercício no sentido de se ver daqui a 7 ou 10 anos. As metas podem ser estipuladas tanto a longo, quanto a médio e a curto prazo. Você mesmo definirá. Há certas coisas que já podem ser iniciadas amanhã. Outras, talvez, só daqui a um mês ou daqui a um ano. As metas deverão ser registradas por escrito e ajudará muito se forem fixadas em local onde, de vez em quando, você possa olhar e controlar quais delas estão sendo realizadas. É melhor se propor a dar pequenos passos e cumpri-los do que imaginar grandes passos não realizáveis. Estabelecer metas que você se proponha a fazer e que de fato faça, pois quando se estabelece uma meta e não se cumpre, enfraquece a força da vontade. Pode-se dizer que visão sem ação é um sonho. Ação com visão é realidade. Ação sem visão é perda de tempo. Por outro lado, muitas vezes, passos intermediários se fazem necessários para se alcançar a meta, o objetivo. O importante é visualizar a sequência dos passos, identificando o primeiro, o segundo e assim por diante, até chegar lá e atingir a meta. Aí tem um verso: perseverança é aprender. Aprender é praticar. Praticar é repetir. Repetir é ganhar experiência. Experiência é crise. Crise é prova. Prova é fortalecimento. Fortalecimento é liberdade. Liberdade é criar do nada. Criar do nada é transformar. Transformar é caminho e fim ao mesmo tempo. Rudolf Steiner. Podemos ainda completar o trabalho com a pintura inspirada na pergunta: como se apresenta o panorama do meu futuro? Ver a figura 21 a seguir. Quando trabalhamos em grupo, fazemos o seguinte: cada um desenha uma planta que represente ele próprio no momento atual.
Essa planta pode ter raízes, folhas, haste, caule, tronco e, se ele achar pertinente, a sua imagem. Frutos e flores também. Porém, somente a planta, nada em volta, nem mesmo outra planta. Depois, cada um dá ao outro do grupo um presente no desenho dele, formando o ambiente em torno da planta, para que ela possa crescer e desenvolver-se no futuro. Um dará a terra, o outro a água, outro o sol, outro algumas outras plantas, enfim, o que cada participante do grupo sentir que está faltando na vida do outro. É uma regra não tocar na planta do outro, não lhe fazer críticas, o que não nos é muito fácil, e sim criar condições para que retratar e contribuir para a formação do ambiente à sua volta, dando-lhe as condições de que ela necessita, é o que tentamos realizar por meio do desenho. Ajudamos o outro de uma forma social e contribuímos no que visualizamos de sua biografia nos dias anteriores. Em geral, essas pinturas ficam bem bonitas e podem ser guardadas, podem ganhar uma moldura e ser penduradas. O terceiro passo no trabalho com a pintura é deixar passar uma noite e no dia seguinte, ao trabalhar os objetivos e metas do futuro, cada um pinta o seu próprio desenho, incorporando os presentes que ganhou e acrescentando o que achar necessário. As pinturas são comentadas no grupo e verbalmente se expressa o motivo de ter dado aquele presente, qual era a intenção ao dá-lo. Pode-se observar e comentar que a pessoa deixou de pintar raízes ou que pôs sua planta muito de lado ou outros destaques. Observações desse tipo poderão ser feitas, ajudando a pessoa a enraizar-se melhor ou a colocar-se mais no centro. Esse dia é o auge do grupo, porque aparecerão frutos do trabalho, conjunto dos dias anteriores, e quase todas as pessoas ficam muito gratas pelos presentes recebidos. Isso, naturalmente, é feito quando a gente faz um biográfico em grupo, né? Que permite fazer essa atividade. Para controlar se está havendo progresso, se ocorrem modificações interiores ou de atitude, faça o seguinte exercício. À noite, antes de dormir, faça uma retrospectiva do dia. Observe os principais acontecimentos de trás para frente, isto é, começando pela noite e indo para a manhã, perguntando-se quando conseguiu assumir nova atitude, quando recaiu na mesma de sempre. Olhe simplesmente para os fatos, constate, mas sem recriminação. Aos poucos irá percebendo que as recaídas vão sendo menores e que certa atitude já está mudando, até tornar-se um novo. Então, você desenha a planta, onde você se identifica, né, nesse momento, como eu me sinto, uma planta, né? Depois, as pessoas que participaram do biográfico, conheceram a sua história, vão dar os presentes e fazer alguma observação. E no final, você mesma, né, refaz isso daí com os presentes e pode também acrescentar novos elementos, né? E depois fazer esse exercício de fazer a retrospectiva, né, de trás para frente, isso nós já comentamos, e como é que isso eu vou percebendo naquele dia, o que eu fiz, que eu repeti, ou que eu mudei, e assim você vai tendo essa percepção e vai vendo, né, que aos poucos a sua atitude vai mudando e que você vai construindo novos hábitos.